Já estamos na sexta-feira, meia-noite mais 6 minutos. É bom demais ter você aqui com a gente, ao vivo, dos estúdios da Globo, neste último debate entre os candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Agora nós vamos ter de novo sorteio de temas para que os candidatos façam perguntas entre si. Cada candidato só pode ser escolhido 2 vezes para responder. O primeiro candidato pelo sorteio prévio a fazer pergunta neste último bloco é o candidato João Dória, do PSDB. Vou sorteando aqui o tema, candidato. Lixo. Para quem o senhor gostaria de perguntar? Candidata Luísa Erundina. Por favor. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Erundina, a Prefeitura de São Paulo não atuou bem na questão do lixo. Além de fazer a cobrança da taxa do lixo, não estabeleceu um programa claro para a reciclagem do lixo, utilizou pouco a usina que foi construída e determinada para esta finalidade, ocupa menos de 40% da sua capacidade e não realiza um programa para coleta seletiva do lixo na cidade de São Paulo. Qual a sua proposta para o lixo na nossa cidade? O nosso governo foi o primeiro a implantar a coleta seletiva na cidade de São Paulo. Inclusive, criamos centros de reciclagem e que possibilitou, inclusive, a organização dos catadores de papel e de papelão na rua e que tinha um destino para esse lixo que era tratado e tinha um retorno, do ponto de vista até da subsistência de algumas dessas famílias que precisavam realmente de uma alternativa de sobrevivência. É importante a coleta, cuidar da coleta, tratar, reciclar e, sem dúvida nenhuma, criar outros mecanismos. Nós adquirimos uma máquina fora do país que reciclava, né, os entulhos de construção, que tem uma quantidade muito grande. Esse entulho era reciclado e se transformava numa massa que depois ia produzir asfalto na própria fábrica de asfalto da cidade. De fato, essa é uma medida necessária, a coleta e a reciclagem, e certamente precisa ser estendido para o conjunto da cidade, que é isso que nós queremos fazer. Mas eu queria retomar a nossa conversa anterior. Você me disse que eu sou antiga, não sou moderna, você é o novo. Você é tão velho quanto qualquer outro político velho desse país. Você é candidato, né, em troca do uso da máquina do Estado no teu interesse, a teu favor. Ser moderno é privatizar o cemitério? Ser moderno é dizer que não é político? Lamentavelmente, a tua novidade na política está muito a desejar. Eu respeito muito você e a sua trajetória, mas eu sou diferente de você. Eu não disse que você é antiga, eu disse que eu vou fazer uma gestão bem diferente do que você propõe. A gestão moderna é uma gestão que faz boa gestão, boa administração e que tem coragem de fazer a desestatização. Você gosta de coisas no Estado, excesso de Estado gordo, improdutivo, lento. Eu prefiro o Estado mais enxuto, mais eficiente, atuando em benefício da população e não em benefício de partidos e de ideologias políticas. É isso que nos diferencia. Mas isso não impede que eu mantenha o meu respeito pela sua trajetória política. Mas eu sou um gestor, um administrador, eu venho do setor privado, quero cumprir o meu papel, não relego os políticos a uma condição secundária. Sou filho de um político, meu pai foi cassado, exilado pelo golpe de 64, você sabe disso. Mas eu não sou político, eu sou um gestor. Eu venho para a prefeitura para administrar a cidade. É isso que a população quer, um bom administrador para resolver os problemas da cidade de São Paulo. Candidata, sua tréplica, 40 segundos. Quando você liderou aquele movimento junto com a AB e a Fiesp, Cansei, você não estava fazendo política naquele momento? Fazer política é também negar a política, é rejeitar a política. Isso é ruim, sabe por quê? Porque você deseduca o cidadão, você deseduca a juventude. A política é uma das atividades de maior dignidade para o ser humano. E não há vida humana nenhuma, nenhum cidadão que não pratique a política. E mais, nós somos diferentes mesmo. O Ministério Público está movendo uma ação para impugnar a tua candidatura por uma prática viciada e velha da política. Então é preciso assumir isso. Tempo esgotado, candidata. Candidata, por favor. Por favor, candidato, o tempo da senhora esgotou. Peço aos dois que retornem aos seus lugares. Próxima a fazer pergunta agora é a candidata Marta Suplicy, do PMDB. Eu tenho que ser muito rigoroso aqui no controle do relógio para que haja justiça aqui nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.
Candidata Marta, o tema é educação. Para quem a senhora pergunta? Major Olímpio. Por favor. A senhora tem 30 segundos para esse tema. Major Olímpio, não há nada mais precioso para uma família do que uma educação de qualidade. Eu, sabendo disso, eu fiz na periferia da cidade de São Paulo 21 CELs. E foram janelas de oportunidade para milhares de crianças. Uniforme escolar, vai e volta para o transporte. E agora, eu gostaria de saber qual é a sua proposta específica para os CELs da cidade de São Paulo. Olha, o CEL é um bom equipamento, foi idealizado pelo Darcy Ribeiro, com os CIEPs lá no Rio de Janeiro, mas cada um dos CELs ele custa 40 milhões de reais. Nós temos que entender, Marta, que nós vamos passar e estamos passando por uma crise extremamente aguda. 10% a menos no orçamento o ano que vem significará 1 bilhão a menos na educação. Nós temos que melhorar a educação como um todo, aparelhar as escolas, melhorar a qualidade do ensino, fazer a revisão nos métodos, qualificar e estimular os professores que estão trabalhando. A estrutura do CEL ela é bastante dinâmica, mas o número acaba sendo insignificante diante da demanda para todo o município de São Paulo. Num momento de crise desse, dizer que nós vamos construir o CEL, que ele atende uma pequena parcela da população, em detrimento de ampliarmos a rede pública com melhor qualidade, com melhor atenção, para que as pessoas, para que os jovens possam verdadeiramente aprender. Ele não pode ser simplesmente um número. Então, na medida em que nós tivermos fôlego orçamentário, nós podemos pensar sim na ampliação de CELs. No momento, na realidade, nem você, nem o atual prefeito, nem ninguém vai conseguir destinar recursos, 40 milhões por equipamento. Major Olímpio, educação não tem preço. E você que está em casa sabe, você que tem um filho no CEL, que vive a oportunidade de aprendizagem que teu filho tem, de esporte também, de cultura, sabe. E quem tem o filho que não conseguiu entrar, fica querendo entrar. Por isso é que eu vou fazer mais 14 CELs na cidade. E dinheiro tem, porque quando eu fiz os primeiros CELs, diziam que eu era louca, que não podia pôr piscina para pobre, não podia pôr isso, por aquilo, que não tinha dinheiro e não tinha terreno. A gente conseguiu fazer. E hoje nós vamos fazer os 14 CELs nas regiões que estão mais necessitadas da cidade, que ainda não tem esse mecanismo. Mas não vamos ficar no CEL só, não. Nós vamos também melhorar para todas as escolas, usando centros comunitários para as crianças poderem também ter, quem não tem acesso, não mora perto de um CEL, e ampliando para as crianças de 6 a 10 anos de idade, nós vamos fazer horário integral. E dinheiro tem. Com todo respeito, é um sonho o ensino público em tempo integral, mas eu volto a te afirmar a questão orçamentária. Só com boa vontade não se chega literalmente no céu. É preciso ter o recurso para isso. Só a vontade não gera 40 milhões de reais, exatamente com a dificuldade que nós temos hoje. Os cortes, os repasses de recursos orçamentários da União, a arrecadação do município ela está caindo significativamente. Nós temos, lembre-se na educação, um desafio de mais de 110 mil vagas de déficit para creches que nós precisamos cuidar também. Tempo esgotado. Candidato, já fizemos... Que pena. A senhora já respondeu, já teve a tréplica. Estava um debate. Peço que retornem os dois aos lugares. Candidata Luiza Erundina do PSOL, é a vez da senhora fazer pergunta agora nesse nosso último bloco. O tema é emprego. Para quem a senhora faz a pergunta? Marta Suplicy. Por favor. Então, volte, candidata Marta. A senhora tem 30 segundos. Marta, a crise que o país vive hoje se expressa de várias formas, entre outras, né, a geração de desemprego em massa. Isso vem causando transtornos e muito sofrimento à população mais pobre da nossa cidade e do país. Eu pergunto, qual é a resposta, a solução que você pretende para enfrentar o problema do desemprego na cidade?
Não tem um lugar que a gente ande nessa cidade de São Paulo que você não escute a questão do desemprego. Você que está em casa conhece alguém da família ou alguém vizinho que está nessa situação de sofrimento, na verdade. Nós vamos criar o programa Qualifica e o Recomeçar de Novo. Ambos eu já fiz na Prefeitura de São Paulo e qualificou e recuperou empregos para muita gente. E esse programa vai ter também um aplicativo, que a pessoa faz o curso da Prefeitura, de acordo com a vocação de onde ele mora, e vai ter a qualificação no aplicativo e a pessoa, então, vai poder ir nesse aplicativo da Prefeitura para ver naquela área que está procurando um mecânico, naquela área um encanador, naquela área, qualquer área, cuidador de idoso, para o jovem também, ali vai achar e vai qualificar se o emprego foi, se o trabalho foi bom ou não. Então, a gente qualifica, ajuda ele a dizer que tem aquele emprego, porque quando você mora lá na periferia, né, se arrumar depois, mesmo qualificado, um emprego é muito difícil. Então, a gente vai dar a possibilidade dele ter um lugar para oferecer o seu serviço com o selo da Prefeitura. Eu acredito que nós vamos também, com o Banco do Povo, que vai dar um microcrédito, ajudar aquele pequeno que quer começar um emprego, aquela mulher que quer um freezer para poder vender o que ela faz, ou aquele que quer aumentar a sua lojinha, mas não tem capital de giro. Nós vamos ajudar, a Prefeitura vai cooperar. Marta, é incrível como você fica nos efeitos dos problemas e não enfrenta as causas. Porque o desemprego em massa está se devendo à política que o teu governo está promovendo no país. Sobretudo, essas medidas de ajuste, com corte de recursos para a saúde, para a educação, congelamento de salário, tudo isso é uma política recessiva que gera desemprego em massa. E em nenhum momento eu vi você fazer qualquer avaliação, qualquer crítica ou ter qualquer posicionamento a respeito da política do governo federal. Isso é incoerência, Marta. Você não vai resolver os problemas de São Paulo sem também influenciar e procurar contribuir para resolver os problemas do país. Você precisa ser mais consequente nas suas posições. Senão fica exatamente atuando nos efeitos sem ter a compreensão e sem querer enfrentar os problemas estruturais desses problemas. Luiz Erundina, por essa não, tem paciência. A crise que nós estamos vivendo não é competência e fruto desse governo que está há poucos meses. A crise que nós estamos vivendo é fruto da incompetência de Dilma Rousseff. Por isso ela sofreu o impeachment pelo que ela fez como improbidade administrativa e pela incompetência de gerar esse país. Hoje, essa crise de 12 milhões de desempregados não é culpa do Temer, não. É culpa da sua ex-presidente. A incompetência dela, a dificuldade dela de diálogo nos levou a essa situação. Haja paciência de não perceber isso. Muito obrigado às duas candidatas. Podem retornar aos seus lugares. Candidato Celso Russomano, do PRB, é a vez do senhor fazer pergunta neste nosso último bloco. O tema da pergunta é segurança urbana. Para quem o senhor faz a pergunta? Para o Dória. Por favor, candidato Dória. O senhor tem 30 segundos, então, para formular a pergunta. Dória, nós vemos aí a Marta prometendo uma série de coisas. Durante o governo dela, ela só cumpriu 17% do que ela prometeu. Prometeu, não cumpriu nada. Na segurança pública, a gente tem um problema sério, que é o problema da Cracolândia, que nós já discutimos um pouco aqui. O que você pretende fazer para que a gente possa cuidar dessas pessoas e evitar a entrada da droga na Cracolândia ou nas Cracolândias? Porque hoje nós temos várias Cracolândias espalhadas pela cidade. Celso, de fato é um problema grave. A primeira coisa que nós vamos fazer é acabar com esse programa de braços abertos. É um programa fracassado, não funciona. Vamos adotar um programa que é o recomeço do governo do Estado, que propõe e determina a internação clínica dessas pessoas que, lamentavelmente, são vítimas do crack e ter uma ação policial mais efetiva, mais eficiente, junto com o governo federal, Polícia Federal, governo do Estado, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Não faz o menor sentido. Há um ano já tínhamos uma Cracolândia, agora temos 6 Cracolândias espalhadas pela cidade. Aumentou o número de consumidores, o número de traficantes e até o preço da pedra de crack subiu. Ou seja, o programa não funcionou, o atual programa da Prefeitura de São Paulo. Temos que ter
a ação policial, a ação de segurança pública com a Guarda Civil Metropolitana e uma ação de internação clínica efetiva e eficiente, e o programa Recomeço, que tem clínicas na capital de São Paulo e nas cidades próximas a São Paulo, para permitir que essas pessoas recebam tratamento adequado, tratamento também humanitário adequado, se possível ao lado do seu familiar, e ao lado disso também a sua requalificação profissional, para que ela possa, ao sair desta clínica, ter uma oportunidade de um emprego e retornar à sua casa. Esta é a nossa proposta, Celso. Dória, eu sou uma pessoa, você me conhece, eu não fico prometendo que não pode ser cumprido, né? Diferentemente da Marta, que quer contratar 2.000 médicos e se esquece que tem 20.000 médicos no exercício da sua profissão, ganhando mal, como assim os funcionários da rede de saúde. Por isso, a gente precisa ter propostas aqui que sejam verdadeiras, claras, né, e que sejam aquilo que a gente pode fazer. Na segurança pública, nós vamos fazer os convênios com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, vamos dar equipamentos para as guardas, equipamentos que vão dos veículos ao armamento, que hoje eles não têm, vamos cuidar deles com plano de carreira, que é o que falta ainda para a Guarda Civil Metropolitana, e com ascensão na carreira, trazendo os concursados para a Guarda Civil Metropolitana e mais, fazer mais concursos para aumentar o efetivo e dar segurança à cidade de São Paulo. Celso, correto. O que nós vamos acrescentar é que esses 6.000 agentes da Guarda Civil Metropolitana deixem de multar. Hoje a especialidade deles é multar, colocá-los fazendo a Guarda Civil, ou seja, atuando na ronda escolar, que acabou na gestão atual, fazendo a proteção às unidades básicas de saúde, às AMES, às UBSs, aos pronto-socorros, aos hospitais municipais, colocando a Guarda Civil Metropolitana de forma integrada com a Polícia Militar e utilizando os radares que só servem para multar, para servirem de câmeras eletrônicas e integrando esses 920 radares ao sistema do Copom da Polícia Militar. Muito obrigado aos dois candidatos. O próximo a fazer pergunta é o candidato Major Olímpio, do Solidariedade. Major, vou sortear o tema aqui. Pancadões. Para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Para o candidato João Dória. Por favor, candidato João Dória pode retornar. 30 segundos, Major Olímpio. Candidato, para ajudar bastante o sistema de segurança pública, o seu governador sancionou esta semana a lei que criou o Dia do Funk no estado de São Paulo. Era o que faltava para melhorar o sistema de segurança pública. Há um total descontrole em relação à segurança como um todo. Eu quero saber o que o senhor vai fazer em relação aos pancadões. Bem, Olímpio, eu vou lhe chamar de Olímpio. Você tem uma obsessão em relação ao governo do Estado. Às vezes eu acho que você é candidato a governador de São Paulo e não a prefeito. Você deve fixar a sua atenção na capital de São Paulo. Eu reconheço também a sua trajetória, a sua experiência na área de segurança pública, mas vamos focar aqui em São Paulo. As pessoas estão preocupadas com os temas da cidade de São Paulo. Eu sou contra os pancadões. Os pancadões são muito ruins, é uma violência, primeiro a lei do psil, depois a violência às famílias, violência também do ponto de vista daquilo que acontece na periferia da cidade de São Paulo, onde os pancadões atraem bebida alcoólica, traficantes, aliciamento de menores e, infelizmente, também aliciamento de meninas para a prostituição. Mas para terminar os pancadões, além da ação policial, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, é preciso dar alternativas de lazer à população, sobretudo da periferia da cidade de São Paulo, com música, com atividades, porém, sem este aliciamento e sem essa perturbação da ordem que, lamentavelmente, acontece com os pancadões. Vamos promover o programa Música nas Praças, Música nas Ruas, mas de forma ordenada, disciplinada e atendendo à necessidade de lazer da população que vive na periferia de São Paulo. Ela tem direito ao lazer, ela não gosta dos pancadões, as famílias não gostam dos pancadões, portanto, nós teremos sucesso ao realizar esta iniciativa de opção de lazer e uma ação policial mais eficiente para coibir os pancadões. Olímpio. Cada vez que eu vou no enterro de um policial, e são muitos agentes penitenciários, funcionários da Fundação Casa, a minha fixação com a omissão do governador aumenta. E os pancadões não é uma questão no Estado, não é uma questão fundamental para a gestão municipal, sim. Nós temos que nos colocar presentes. As atividades, sejam do funk, seja do samba, seja de qualquer ritmo musical,
elas têm que estar sob um controle e a proteção da segurança. Então, nos parques, até em áreas de céus, nós podemos, desde que haja um controle, desde que o crime seja combatido, desde que os pais não fiquem desesperados que os seus filhos estão sendo lá aliciados por traficantes. E isso é uma missão do gestor municipal. Olímpio, nesse ponto nós estamos em concordância, estou plenamente de acordo com você, não há discussão nisso. É preciso ter alternativa de lazer, não basta coibir, como tem que ser feito, os pancadões. É preciso oferecer uma alternativa saudável, positiva e controlada de lazer para a população, em especial na periferia de São Paulo. Praças públicas, áreas públicas que não perturbem a população, eventualmente até os céus, desde que forma ordenada, para não haver nenhum prejuízo à escola, que no dia seguinte vai oferecer aula aos seus alunos, pode ser sim uma boa alternativa para acabar com os pancadões e oferecer lazer saudável à população da cidade de São Paulo. Muito obrigado aos dois candidatos. Enquanto os senhores retornam aos seus lugares, eu chamo aqui para frente, por favor, o candidato Fernando Haddad do PT. É o último a fazer pergunta nesse bloco. Lembrando só, candidato, o senhor só não pode fazer pergunta para o João Dória, que já respondeu 2 vezes. Qualquer outro candidato, o senhor pode perguntar. Eu vou sortear um tema aqui. O tema da pergunta do senhor é táxi e aplicativos. Para quem o senhor vai perguntar? Celso Russomano. Por favor. Candidato Russomano. Candidato Haddad, 30 segundos aí para a sua pergunta, por favor. Celso, a cidade de São Paulo, até o presente momento, foi a única que decidiu enfrentar a discussão táxis e aplicativos, regulamentando por decreto nem a proibição, nem a liberalização dos aplicativos, mas a regulamentação. Significa que os aplicativos na cidade de São Paulo passaram a pagar impostos e outorgas e agora podem ser regulamentados. Por que você vai desfazer o que está dando certo? Haddad, você se engana. Eu não vou desfazer o que está dando certo. Eu vou corrigir o que você fez de errado. Para que a gente tenha transporte coletivo, seja individual de passageiros, individual ou coletivo, você precisa ter placa vermelha, você tem que obedecer à legislação federal, coisa que você não fez. O Código de Trânsito brasileiro é muito claro, diz que todo transporte de aluguel tem que ter placa vermelha. Então, a primeira coisa que você precisa é regularizar essa situação, regulamentar, acertar, colocar a casa em ordem. Colocada a casa em ordem, você vai definir a quantidade de veículos que vão andar nas ruas, para proteger tanto o taxista como o motorista do Uber, que não tem hoje segurança nenhuma com o seu decreto. Haja visto que se a empresa Uber quiser tirar o motorista do processo, é só desligar no botão. E a segurança dessa pessoa que comprou um carro, que investiu no veículo, que deixou o seu emprego, não existe absolutamente nada. A gente precisa dar condição. Veja que agora a Justiça determinou, e eu já vinha falando disso anteriormente, a Justiça determinou que se diga quantos veículos estão na rua, para evitar a concorrência predatória que está acontecendo. Nenhum lado, nenhum outro ganha dinheiro. Está tudo desorganizado. Então, o seu decreto, infelizmente, deu em nada. Ele precisa ser corrigido. Nós vamos corrigir, vamos arrumar a casa para que todos possam trabalhar com segurança e qualidade de vida. Celso, você está desatualizado em relação à decisão judicial. No Tribunal de Justiça, o órgão especial, o relator, já deu ganho de causa à Prefeitura de São Paulo. A votação vai se realizar definitiva a semana que vem e a Prefeitura, que já cobra outorga e impostos de todos os aplicativos, vai aí, a partir da semana que vem, poder regulamentar o tamanho da frota de todos os aplicativos, como faz com o táxi. Mas não há confusão entre os dois serviços. Táxi é uma coisa, aplicativos são uma outra coisa e a Prefeitura tem um poder regulatório. Informe-se sobre a decisão do relator. O relator deu ganho de causa à Prefeitura, considerando o decreto de regulamentação constitucional, ao contrário do que você está falando. E você, no começo, disse que ia proibir os aplicativos, depois, diante da reação dos consumidores, voltou atrás. Aliás, te cumprimento por essa volta atrás. Haddad, se você visse o primeiro vídeo que eu gravei, você vai ver que eu disse que o decreto estava irregular.
porque descumpre a legislação federal. E essa questão não está sendo discutida no Tribunal de Justiça. O que está sendo discutido no Tribunal de Justiça é a quantidade de veículos que você deveria ter estabelecido logo no começo, com força, com garra, para evitar a confusão que você está vendo aí. Você sabe o que está acontecendo com os taxistas, você sabe o que está acontecendo com os Ubers, trabalhando 14, 15 horas por dia, sem condição de trabalho, por conta do que está vendo na cidade de São Paulo, uma concorrência predatória. É assim que a gente vai continuar tratando as pessoas na cidade de São Paulo? Tempo esgotado, peço aos dois candidatos que voltem aos seus lugares. Nós estamos, então, encerrando o nosso debate. Os 6 candidatos já perguntaram. Então, agora a gente vai para as considerações finais. A ordem foi definida também por sorteio. E a primeira candidata a se despedir do eleitor é a senhora candidata Luísa Erundina do PSOL. A senhora tem 40 segundos para as suas considerações finais. 45 segundos. Eu quero me dirigir aos cidadãos e cidadãs de São Paulo, lembrando de que eu já fui prefeita dessa cidade, saí bem avaliada o meu governo e pretendo, se eleita, governar fazendo inversão de prioridades, garantindo a participação popular nas questões mais importantes a serem decididas na cidade, combater as desigualdades. E temos 2 turnos. A minha recomendação é que no primeiro turno escolham a melhor proposta, a proposta em relação à qual você tenha maior confiança. E essa proposta é a do PSOL. Portanto, vote nos candidatos a vereador do PSOL, vote 50. Muito obrigado, candidata. Chamo agora aqui à frente a candidata Marta Suplicy, do PMDB, para as suas considerações finais. 45 segundos, por favor. Eu quero agradecer você que está em casa e pôde considerar as minhas propostas realistas, transparentes. Nós estamos no final, o candidato que está na frente é João Dória, teve muito mais tempo para se mostrar. Agora, a disputa para o segundo turno, estamos eu, Russomano e Haddad. E eu gostaria de dizer que o Haddad é o prefeito que você conhece, você já avaliou, está de costas para a periferia e promete e não entrega. Russomano tem vários escândalos com trabalhadores, até com questões de garçons, que não pagou. Isso está na justiça, não sei o que digo, é o Tribunal de Justiça, é o juiz eleitoral que está aí na propaganda, contando para ele e para todo mundo. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. Chamo agora aqui para frente, por favor, o candidato Celso Russomano do PRB, para a sua despedida do eleitor. O senhor também tem 45 segundos. Ao longo de toda a minha vida, eu sempre dei a minha cara a tapa para defender as pessoas. A Marta se esconde através de um comercial de televisão, gastou 400 comerciais para falar mal a meu respeito. Só que eu peço a você que entre no meu site, a partir de amanhã, está à disposição todas as decisões contratuais de todos os meus funcionários que foram pagos, sim. Ela mente descaradamente. Agora eu quero pedir o seu voto, humildemente. Quero pedir o seu apoio para fazer uma gestão olhando nos seus olhos, defendendo você, cuidando de você, que é o que eu sempre fiz durante toda a minha vida. É assim que eu quero governar a cidade de São Paulo. Eu conto com o seu apoio e o da sua família. Só assim nós vamos ter qualidade de vida, serviços públicos realmente funcionem. Muito obrigado, candidato. Peço silêncio da plateia, por favor. Chamo agora aqui à frente o candidato João Dória, do PSDB, para que faça as suas considerações finais. 45 segundos, candidato. Trali, parabéns. A Rede Globo também, as candidatas e aos candidatos. Eu quero me dirigir a você que está em casa. Eu sou um gestor, um administrador, um empresário que vai atuar na política para resolver os problemas da cidade de São Paulo. Sou filho de nordestino, sou filho de um político que foi cassado e exilado pelo golpe de 64. Mas, neste momento, eu sou um gestor. É aquilo que a cidade precisa, um administrador para resolver os seus graves problemas e ter um olhar de eficiência, não apenas um olhar de constatação, mas um olhar de realização para a periferia, para a população mais pobre, mais humilde, que precisa de ajuda, de apoio na saúde, na educação, na habitação, mobilidade urbana e, sobretudo, geração de empregos e oportunidades. Boa noite e vote 45, vote consciente, vote feliz. Muito obrigado, candidato. Peço que venha, portanto, agora aqui à frente o candidato Major Olímpio, do Solidariedade, para a sua despedida. 45 segundos também, candidato.
Estamos na contagem regressiva e a decisão do seu futuro para os próximos 4 anos está na ponta dos seus dedos no domingo. Vocês viram as propostas, a maioria inexequíveis diante do orçamento. Vocês viram candidatos se degladiando, um acusando moralmente o outro. Quero dizer que eu tenho currículo, não tenho ficha corrida. Quero uma oportunidade para recuperar a cidade de São Paulo, colocar a cidade de São Paulo nos trilhos, tolerância zero em relação aos ilegais e muito respeito ao cidadão. Peço o seu voto. 77 no domingo na cabeça. Muito obrigado, Major Olímpio. O último candidato, então, a se despedir do eleitor é o candidato Fernando Haddad, do PT. Candidato, 45 segundos, por favor. Boa noite. Obrigado à Rede Globo, aos demais candidatos. Há 2 projetos em disputa, na realidade, na Prefeitura de São Paulo. Um projeto privatista que quer vender a cidade, dos cemitérios aos corredores de ônibus, das ciclovias ao futuro Parque de Interlagos. E um projeto que vê a cidade como um bem público que tem que encurtar as distâncias que separam o centro da periferia, levando equipamentos públicos para a periferia, como os hospitais, os hospitais gerais, os hospitais-dia, os novos céus, as UPAs, as escolas e creches que estão sendo construídas. Você sabe o número que leva o benefício para a periferia. Esse número é 13. Obrigado, candidato. Eu gostaria de dizer que o nosso encontro chegou ao fim. Espero que, de alguma forma, tenhamos conseguido fazer com que o eleitor tome a sua decisão com muita consciência no voto neste domingo. Em nome do jornalismo aqui da Globo, eu agradeço a todos os senhores candidatos e candidatas, aos convidados da plateia também, muito obrigado. E, claro, a você que está em casa ou até mesmo no trabalho acompanhando a gente neste último debate que se encerra aí para prefeito de São Paulo antes da eleição de domingo. Cobertura completa das eleições continua aqui na Globo, em todos os nossos telejornais e também na nossa programação completa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você fica agora com Ad Night. Até já, gente. Obrigado.